não sei lá. Verdade, né? Falei que Porque você quando complicou, você né? lê uma sentença, você não torna uma coisa uma relação a outra, um ponto, você começa a separar. É subjetivo isso. Ou não? Em tese é, mas fica muito na vista quando você quer proteger alguém, ou gosta de alguém, e outro você não gosta, e o cara faz sentença no alto do primeiro que você quer proteger. É Então, complicado. mas aí é que tá, né? Não, porque alguém, Eu concordo. vamos supor que nós todos estivéssemos concorrendo. A Lila faz uma sentença espetacular, mas ninguém vota nela. Vota em mim ou em você para ter um Zé que nós pensamos, mas eu quero o Zé. Ela vai ficar louca da vida. Mas é subjetivo. Leila. Mas não precisa justificar. Precisa, e você vai pode dizer, justificar. olha, concisão pra mim. Vai dizer que a sentença minha é mais objetiva e melhor É o que que a ela dela? falou. Mas Ah, vem se eu fundamentar tenho, que não é. eu tenho. Deixa eu só desligar aqui que ele tá falando, saindo ali no som. Alô, alô? Por favor, tomem seus lugares. Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno do TRT2, da data de 25 de março de 2019. Submeto à aprovação a ata da sessão administrativa ordinária plenária, realizada em 25 de fevereiro de 2019. Podemos aprová-la? No silêncio, aprovada. Senhora secretária. Processo TRT-MA número 2740 de 2019. Assunto: requer concessão de aposentadoria voluntária. Requerente: desembargador do Trabalho, Rafael Edson Pugliese Ribeiro. Desembargadora vice-presidente. Senhora presidente, trata-se da aposentadoria do nosso vice-presidente judicial.
Ele instruiu o processo detalhadamente, com toda a documentação necessária para que fosse objeto de apreciação. E diante da regularidade de toda a documentação, eu estou votando pelo encaminhamento à instância superior para regular processamento. Alguma objeção? Então, está aprovado. Próximo. Próximo é o processo 327-70 de 2017. Assunto vitaliciamento. Interessado, Matheus Barreto Campelo Bione, juiz do trabalho substituto. Senhora vice-presidente. Esse processo de vitaliciamento, senhora presidente, é com o nosso corregedor. Pois não. Senhora presidente, esse processo aqui eu vou retirar de pauta, porque o doutor Matheus, na quinta-feira passada, ele foi removido para o Tribunal de Minas Gerais. Então eu vou remeter o processo para lá. Ele não está mais conosco. Pois não. Então, o processo retirado de pauta. Senhora presidente, pela ordem da palavra. Desembargador Vidigal, este mesmo que foi retirado de pauta que houve a remoção, o juiz Matheus Barreto. Pois não. Próximo. Sim, senhora, houve um erro. Desembargador Farley. Pois não. Boa tarde, senhores desembargadores. Desculpe-me, já estou promovendo, ainda não. Juiz Farley, por favor. Desculpe, boa tarde a todos, desculpe a interrupção. Eu acho que houve um engano, excelência. Quem foi removido para a terceira região foi o juiz Marcel, não o juiz Matheus. Deve ter ocorrido algum erro de fato. Realmente, o senhor tem razão, porque nós estamos aqui com o ato 118, de 19 de março de 2019, e informa que foi outra pessoa. Não. Foi o tá? Houve um engano, realmente é do... então vamos... O processo que vai ser retirado de pauta é do doutor Marcel, número 4. Então, o Matheus que está agora em pauta. Então, eu estou votando pelo vitaliciamento. Então, ok. Então, é processo número 2, vitaliciamento de Matheus Barreto Campelo Bione. Alguma objeção? Podemos aprovar? Então, está aprovado. O próximo. O próximo é o processo 328-55 de 2017. Assunto vitaliciamento. Interessado, Ana Paula Freire Rojas, juíza do trabalho substituta. Desembargador Vidigal. Também, igualmente, estou votando pelo vitaliciamento. Alguma objeção? Então, está aprovado. O próximo. O próximo é o 352-83 de 2017. O assunto é vitaliciamento e o interessado é Marcel Luiz Campos Rodrigues, juiz do trabalho substituto. Então, esse eu vou retirar de pauta. Então, esse fica retirado de pauta, pelos motivos já elencados pelo senhor corregedor. Número 5. É o processo TRT-MA 388-28 de 2017. Assunto vitaliciamento. Interessado, Davis Fernando Cruzeiro, juiz do trabalho substituto. Senhor corregedor? Também estou votando pelo vitaliciamento. Alguma objeção? Então, também está aprovado. O próximo. É o 391-80 de 2017. Assunto vitaliciamento. Interessado, Eliane Demétrio Ozelani, juíza do trabalho substituta. Senhor corregedor? Igualmente pelo vitaliciamento, doutora Eliane. Alguma objeção? Não havendo objeção, aprovado. Próximo expediente é apenas de prestação de contas e relatório geral de trabalhos realizados no exercício anterior pela presidência do tribunal.
nos termos do artigo 70, inciso 16 do Regimento Interno. Então, estou dando conhecimento. Se houver alguma objeção com relação ao conteúdo, estão livres para apresentá-las. Não tendo objeção agora, podem ser apresentadas oportunamente. O próximo é também a apresentação do plano de trabalho apresentado pela Comissão de Regimento Interno. Abra a palavra para alguma objeção. Senhora presidente, Sim. é Beatriz. Desembargadora Beatriz. Então, a minha divergência diz respeito somente ao arquivamento definitivo de algumas das propostas. Eu defendo que essas propostas devam vir ao Pleno para sua apreciação. E me valho do mesmo argumento que a comissão está se valendo para defender que não tenha que voltar. A comissão existe independentemente dos seus integrantes. Portanto, se a comissão encaminhou essas propostas de atualização para o Pleno, é o Pleno que deve decidir se essas propostas devem ser aprovadas ou não. Sempre respeitado o direito dos atuais integrantes se colocarem contrários a ela, mas entendo que a atual composição da comissão não pode deliberar em substituição ao Pleno. Então, eu estou de acordo com toda a proposta, os prazos são solicitados, mas entendo que o arquivamento definitivo, estão discriminadas lá as propostas, não deva ser acolhida no Pleno. Essa é a minha manifestação. Pois não. Tem mais alguma divergência? Eu acompanho a desembargadora Beatriz. Tá. Então, vamos começar. Divergência da desembargadora Cândida. Quem mais aqui nessa fileira? Desembargadora Jane, desembargador Rousseff, desembargadora Tânia, desembargador Carolino, desembargadora Lisete e desembargador Armando, desembargador Willy, desembargadora Pyong, desembargadora Leila. Mais alguém que eu não tenha falado o Senhor nome? presidente, eu também me associo na divergência. Desembargador Salvador. Pois não, obrigado. Mais alguém? Então, vamos à proclamação com relação a esta apresentação. Bom, então, por maioria de votos, foi aprovado o plano de trabalho apresentado pela Comissão de Regimento Interno, com a objeção levantada pela desembargadora Beatriz em relação ao arquivamento definitivo de algumas propostas, entendendo Sua Excelência que é o Pleno que deve decidir esse arquivamento. Acompanharam essa divergência os desembargadores Cândida Leão, Jane Granzotto, Carlos Roberto Zec, Lisete Belido, Tânia Bizarro, José Roberto Carolino, Salvador Laurino, Armando Augusto Pinheiro Pires, Lili Santilli, Pyong Mili e Leila Chevetchuto. Pois não. Então, Doutor Rufo, José doutor Rufo também. Podemos, então, proclamar desta forma, com essas divergências. E não tendo mais nada para a pauta ordinária. Vamos, então, ao extra-pauta. O extra-pauta é o processo 398-72 de 2017, assunto pedido de prorrogação do prazo originário por mais 140 dias para a conclusão do processo administrativo disciplinar em face de magistrado, nos termos do parágrafo 9º do artigo 14 da Resolução número 135 de 2011 do CNJ, combinado com as leis número 8.112 de 90 e 9.784 de 99 e os artigos 219 e 15 do CPC. Requerente, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Lisete Belido Barreto Rocha. Pois não. Desembargadora Lisete. Sim, senhora presidente, a senhora quer que eu esclareça os motivos? Sim, por favor. Sim, e por quanto tempo a pro- senhora pretende a prorrogação? Sim. É um processo
bastante complexos, embora eu já tenha sido premiada com outros de até maior complexidade, para os quais eu também pedi a prorrogação do prazo. Há inúmeros incidentes nesse processo, não deveria adiantar-me, mas já digo que a questão de suspeição de desembargadores, impedimento dos embargadores, questões que ainda estão em curso, há desembargadores em férias que não puderam se manifestar ainda. Então, baseando-me exatamente no respeito ao direito da representada, o direito de defesa da representada, para que não haja um julgamento assodado, incompleto, que não possa apreciar com justiça e imparcialidade os atos pelos quais ela foi, os atos que foram alegados, cometidos eventualmente pela representada, é que eu peço que haja esse adiamento com base na resolução 135 do CNJ. Pois não. Alguma objeção quanto ao requerimento de prazo? Quanto tempo a senhora está requerendo de prazo? Eu estou requerendo 140 dias. Pois não. Espero fazê-lo em muito menos. Não, é só para constar, só, ok? Não, sim, mas só para Pois não. esclarecimento. Se Ok. fosse da minha vontade, seria para amanhã, mas não depende de mim. Alguma objeção? Então está deferido. Senhora presidente, Pois não, quem está? pela ordem, sou eu, Salvador, senhora presidente. Pois não, Eu me declaro impedido nesse processo, Ah, de pois modo que não. eu não participo da votação. pois não. Então, com o impedimento do desembargador Salvador, está aprovado, está deferido o prazo requerido. Agora sim, vamos para o Tribunal Pleno Judicial. Senhora secretária. Primeiro é o processo TRT São Paulo 122.057.6 de 2018. É um agravo regimental em mandado de segurança. A relatora é a desembargadora Ivete Ribeiro, a revisora é a desembargadora Silvia Terezinha de Almeida Prado Andreoni, agravante Claudinei da Silva Prado. Agravada a respeitável decisão que recebeu como agravo regimental o recurso interposto. Então, a desembargadora Ivete não está presente, então, por essa razão, o processo será retirado de pauta. O próximo. O outro é o processo TRT São Paulo, número 100.16.82.64 de 2018, agravo regimental em reclamação disciplinar. A relatora é a excelentíssima desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes. O revisor é o excelentíssimo desembargador Sidney Alves Teixeira. Agravante Itaoca Mármores e Granitos Limitada, ME. Agravada a respeitável decisão monocrática do excelentíssimo senhor desembargador vice-presidente judicial, desembargador Carlos Uzec. Senhora relatora, desembargadora Maria Isabel. Senhora presidente, eu alterei o voto anterior, acolhi divergências e observações que foram feitas e o resultado final do novo voto que eu lancei somente na sexta-feira, por isso vou pedir que, se os colegas não se sentirem em condições de votar essa nova versão, que eu retiraria, mas eu vou dizer qual o novo resultado. Se os colegas estiverem em condições de voto, a proposta seria extinguir o processo sem resolução do mérito, prejudicar o conhecimento e julgamento do agravo regimental interposto na reclamação, manter a multa por litigância de má-fé, que foi fixada na decisão agravada, e determinar que sejam riscadas do processo as expressões ofensivas
constante das petições que eu identifico, devidamente relacionadas na fundamentação do voto, bem como que seja extraída a certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas, para que sejam colocadas à disposição das partes interessadas, inclusive este Tribunal Regional do Trabalho, para as medidas que entenderem cabíveis. Essa é a proposta, nova proposta. Considerando a colocação da desembargadora Maria Isabel, de que esta nova proposta de voto só foi colocada na sexta-feira, eu pergunto para os colegas se tem condição de proferir o voto hoje, porque houve modificação relativamente ao voto anterior, porque se não, eu pediria até que fosse retirada, então, de pauta. Todos têm condição de voto? Pois não. Então, vou tomar o voto 1 a 1. Não tem? Então fala que não tem. Senhora Presidente... Mas quem já votou, deve-se notar que houve modificação do posicionamento da senhora relatora, para depois não haver prejuízo no julgamento final. Senhora Presidente, Pois não. Beatriz, Pois não. eu não tenho condições de voto, eu peço um adiamento. Então, eu vou pedir a retirada para que todos Então, é melhor possam... retirar, então, porque Ótimo. é necessário que os senhores confiram, porque houve mudança substancial do voto, do encaminhamento de voto. Senão, depois causará prejuízo no julgamento. A senhora retira, então? Eu peço a retirada. Então, fica retirado o processo. Então, está encerrada a sessão de julgamento do Tribunal Pleno Judicial. Estando encerrada a sessão, somente agora teremos o órgão especial, pelo que os que não fazem parte do órgão especial, muito obrigada, estão dispensados. Agora vamos para o órgão especial. E tem vários. Tem vários. Porque tem uns que eu já dei, inclusive... do órgão especial, por favor, tomem seus assentos. Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do órgão especial, realizada na data de 25 de março de 2019. Senhores desembargadores, por favor. Peço que os que não fazem parte da sessão se retirem. Pois não. Submeto à apreciação a ata da sessão administrativa ordinária do órgão especial realizada em 25 de fevereiro. Alguma objeção? Não havendo objeção, está aprovada a ata. Senhora secretária. PROAD número 14.133 de 2017.
Assunto: pedido de decretação de nulidade. Requerente: juiz substituto Luiz Felipe Sampaio Brizelli. Senhora vice-presidente. Senhora presidente. Pois não. Não? Então, nós temos aqui um colega, Luiz Felipe Sampaio Brizelli. Ele faz parte da reserva técnica aqui do tribunal. E num período em que ele esteve convocado, de 1º de agosto a 31 de agosto, por força dessa disposição da reserva técnica, ele está pedindo reembolso com relação à despesa de combustível, pedágio e aplicativo de transporte. E ele diz que o cálculo desse valor foi efetuado pela nossa Coordenadoria de Legislação do Pessoal e que atingiu um valor inferior ao que ele estava buscando. Nas suas razões agora de recurso, claro que na primeira oportunidade foi deferido parcialmente só esse reembolso. E ele continuou insistindo, agora recursalmente, que ele entende que tem que ser dado o reembolso integral na forma do cálculo pertinente a essas despesas de deslocamento. Mas o que acontece? Ele ainda pediu a nulidade deste processo por entender que quando foi julgado, ele não foi notificado pessoalmente desse julgamento. E aqui entra o problema fundamental com relação a essa notificação pessoal. Quando nós temos em vigor um ato nosso aqui, 13 de 2017, que no artigo 16 reza que os atos que dispensam publicação será dada assistência pessoal via sistema a partir da utilização da funcionalidade que envia por e-mail notificação da necessidade de ciência de documentos. Ou seja, nós temos como hábito enviar o e-mail de acordo com o artigo 16, salvo algumas notificações que exijam notificação especial, então por e-mail notificando de todos os atos processuais. É a mesma coisa que na turma. Nós colocamos no diário que haverá o julgamento daquele processo. E o que ele quer? Ele disse que queria estar aqui presente para fazer a sustentação oral do recurso. Então ele teria que ser intimado pessoalmente. E se louva nessa questão de não ter havido qualquer comunicação pessoal acerca da realização dessa sessão de julgamento. O problema é, ele tomou ciência desse acórdão, que foi prolatado em 21 de setembro de 2018, e esse acórdão foi publicado um dia antes dele entrar em férias. Então ele estava ciente que teve esse julgamento, ele teve ciência do acórdão, que está nas folhas 152, e aí o que ele faz? Ele espera passar o período de férias, entra com o período de nulidade, praticamente em 29 de outubro, agora de 2000 e... houve um equívoco aqui. 2000 e... Perdão, não é 19, é 18. Vou fazer a retificação. E aí já tendo decorrido o prazo recursal. Então, antes de se entrar ao mérito, se é devido, se não é devido o ressarcimento, o problema aqui é o que ele está postulando com relação à nulidade, porque teria havido uma falta de ciência pessoal, este fato, que é objeto do recurso, está quase que fulminado pelo prazo que foi decorrido, porque, ciente disso, ele teria que ter entrado imediatamente com o prazo recursal e com as razões pelas quais ele entendia serem legítimas. E assim não fez. Ele primeiro gozou as férias e, na volta das férias, o prazo, eu quero deixar bem claro que a ciência do acórdão se deu um dia antes das férias, ele estava nativo. Então não vamos dizer que ele estava em férias quando teve ciência, o que alteraria certamente a conclusão. Um dia antes dele entrar em férias, ele teve ciência do acórdão e aí entrou em férias e voltou, e aí entra com esse pedido. Então penso eu que como as nulidades não podem ser arguídas extemporaneamente,
por esse fato, por essa singeleza, e porque disse, nos termos do artigo 10º do ato mesmo desse 2017, o início da contagem de prazos no processo administrativo iniciar-se-á com a ciência na forma do artigo 15 e 16 deste ato. E no artigo 15 e 16 deste ato diz que o e-mail representa a forma pela qual a parte toma ciência dos atos administrativos que postula junto à administração. Então, diante disso, é que eu não estou acolhendo o pedido, por entendê-lo que é extemporâneo, independente da questão dele estar ou não estar com direito ao valor do transporte do combustível corretamente feito. A única coisa que eu estou aqui determinando ele tem direito àqueles valores incontroversos. Nem isso ele retirou. Então, eu estou determinando que a Diretoria-Geral da Administração pague a ele, pelo menos, os valores que ele já tinha direito naquele acordo, que até hoje não foram pagos. E que, se eventualmente ultrapassar dessa questão fora do prazo, depois vai se discutir a diferença, que é a parte meritória. Mas, por hora, ele tem direito à parte que ele ainda nem retirou daquele acordo anterior e do qual ele deixou de recorrer no prazo correto. Essa a proposta, senhora presidente. Pois não. Alguma divergência? Não tendo divergência, proclamação. Então, por unanimidade de votos, não foram acolhidos os pedidos nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Pois não. Próximo. PROAD número 30.386 de 2018. Assunto: recurso administrativo. Licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91 da Lei número 8.112 de 90. Requerente: Ana Paula Serpa, servidora deste egrégio tribunal. Senhora vice-presidente. Se é o caso de uma servidora que já pediu licença sem vencimentos e que teria sido indeferido já na época da gestão anterior, e por força dessa questão de nós não termos servidores necessários para essa questão. No entanto, o que nos deixa um pouco mais desfavorável a essa pretensão não é em si o pedido de afastamento. É o pedido de afastamento do qual ela sequer esperou autorização nossa para dar. Ela simplesmente se ausentou, entrou com o pedido e foi embora. Ela não esperou o deferimento por parte desta corte com relação a este pedido. Como ela já tinha no exterior o curso em andamento, então, assim que acabou as férias, ela simplesmente não mais compareceu. Então, volto a dizer, a questão aqui não é se ela tem ou não tem direito ao afastamento sem vencimento. Isso seria incontroverso, mas teria que passar por aqui primeiro, para que depois o servidor abandonasse as suas atividades justificadamente, e não foi o caso. Então, à revelia do nosso tribunal, esta servidora se ausentou e está afastada no período que ela protocolou. Então, não vejo aqui outra forma a não ser indeferir este pedido, porque não foi feito com a anuência do tribunal, que certamente, se assim fosse corretamente, ela estaria com a licença deferida. Por conta disso, então, eu estou negando o pedido da servidora Ana Paula Serpa com relação a essa licença de afastamento, exatamente porque foi feita a revelia da administração. Alguma divergência? Não havendo divergência, proclamação. Por unanimidade de votos, não foi provido o recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. Próximo é o processo TRT-MA 1271 de 2019, assunto: cessão de servidor Antonino Desidério de Rezende, para exercer função comissionada de assistente de diretor, FC5, na 3ª Vara do Trabalho de Cariri, Ceará.
Interessado, Plauto Carneiro Porto, desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Esse processo trata-se de ato por mim praticado. Eu passo a presidência, então, para o desembargador Nazar. Doutora Juscelino, com a palavra. Doutor Nazar. Doutor Nazar? É. Pois não, presidente. Aqui é um pedido do presidente do Tribunal Regional da 7ª Região, desembargador Plauto, em que ele pede a cessão de um servidor para trabalhar na vara de Cariri, no Ceará. Certamente que, independente da questão de nós termos ou não termos servidor para ceder, aqui é uma questão de equivalência, porque nós não temos a equivalência entre os servidores cedidos e os servidores em exercício de um tribunal e de outro tribunal. Está aqui no voto, nas folhas 4 e nas folhas 5, a equivalência que tem que ter com relação a essa cessão de servidores. Eu coloco aqui que a gente sabe que tem um concurso para ser homologado, mas com as restrições orçamentárias para a lotação de todos esses servidores. Porém, isto aqui, nesta situação, nós não temos como deferir o pedido, exatamente por falta de equivalência, e isso já foi alertado pela Coordenadoria de Legislação do Pessoal, com relação à falta de equivalência entre ambos os tribunais, entre o Tribunal do Ceará e o nosso tribunal. Então, pela inviabilidade da cessão desse servidor, é o voto, senhora presidente, pelo não acolhimento. Alguma divergência? Eu vou dar por suspeito nesse caso. Pois não. Doutor Vidigal não vota por suspeito. Alguma divergência? Então, por unanimidade, nos termos do voto da excelentíssima senhora vice-presidente, não votando o desembargador Vidigal. Próximo. No próximo, eu também estou impedida, né? Continua com o doutor Nazar, então. Continua a presidência com o desembargador Nazar. É o processo TRT-MA 1793 de 2019, assunto recurso contra a decisão da excelentíssima desembargadora presidente, que manteve determinação de término da remoção por motivo de saúde de dependente e o retorno a este tribunal. Requerente Celso Tavares Lopes, servidor público federal. Com a palavra a senhora vice-presidente. Senhor presidente, vamos aqui a mais um processo daqueles em que há uma determinação de retorno do servidor a esta corte. Quando esse servidor já está afastado do nosso tribunal há longo tempo. Então é o caso deste servidor Celso Tavares Lopes. Houve uma decisão para manter a determinação do término da remoção. Portanto, houve uma determinação para que esse servidor voltasse a esta corte. E o que eu tenho aqui como fatos concretos é que esse servidor já está lá. A sua remoção para a 3ª região, que é Minas Gerais, por conta do motivo de saúde da sua filha. Esse servidor está lá desde agosto de 2008, portanto, nós temos um servidor afastado há 10 anos, junto ao Tribunal de Minas Gerais. E agora houve o pedido para que esse servidor retorne a esta casa. E isto em razão do departamento médico ter dito que a doença da filha não justifica a sua permanência em Minas Gerais. É mais um daqueles casos em que a gente tem um envolvimento com laudos médicos. E dentro dessa ótica nós já tivemos vários casos aqui em julgamento. A questão é, o afastamento do servidor para tratamento de doença de parente, portanto de filhos, é previsto, não há nenhum óbice com relação a isso. A questão aqui é saber o que pode acontecer se esse servidor vier para cá com relação à doença da sua filha, que é asma e rinite alérgica.
Este tratamento que ele vem realizado ao longo desses anos foi feito, sempre foi feito, lá no Tribunal de Minas Gerais. E ele sucessivamente vem trazendo a sua filha para avaliações médicas nesse tribunal. E sucessivamente estavam sendo deferidas a ele a manutenção lá em Minas Gerais. Ocorre que há uma questão muito peculiar. Este tratamento está previsto para terminar ao final do corrente ano, ao final deste ano. A indicação médica é que o tratamento termine em dezembro de 2018. Então, assim, poderia-se deixar que este servidor lá permanecesse, pelo menos por mais 6 ou 7 meses, que termina isso em dezembro deste ano, não mais, para que ele pudesse retornar. A doença ainda continua, ela é latente, ninguém desconhece o que é uma asma ou uma rinite alérgica no estado de São Paulo, mas o departamento médico entende que, ainda que seja possível que ela retorne, o pedido do servidor é que se possa mantê-la até o final do tratamento que ela continua fazendo ao longo desses 10 anos, ainda no Tribunal de Minas Gerais. E eu, com relação a isso, eu estou dando provimento parcial. Eu determino a remoção dele ao final deste ano, e aí sim cumprindo-se essa possibilidade de que a filha termine o tratamento da forma como está sendo realizado no Tribunal de Minas Gerais. É essa a proposta, senhor presidente. Pois não. Indago-se alguma divergência? Sim. Sim, tem. Pois não. Então eu vou tomar o voto. Doutor Vidigal? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Doutora Sônia Franzini? Então, senhor presidente, coincidentemente, ontem teve uma reportagem sobre a asma, né? Fantástica, vocês viram. E as causas da poluição é a pior causa para isso. Então, eu estou acompanhando, sim. Pois não. Doutora Tânia Bizarro? Doutora Mariângela? Acompanho. Doutora Beatriz? Com todo respeito, senhor presidente, eu estou divergindo. Eu entendo que o parecer médico do nosso tribunal, especialmente considerando a natureza da moléstia que afeta a filha do servidor, não justifica a permanência. Entendo que se ele já está lá 10 anos por conta dessa situação, eu não vejo como essa doença vai ser revertida. Pelo que eu estou entendendo, essa criança ou adolescente não tem condições de viver em São Paulo. Então, o tribunal assuma e defira a remoção definitiva. Agora, o que não tem cabimento, nós deferirmos a manutenção por conta de rinite e asma. Né? O próprio parecer médico é no sentido de que ela está muito melhor. E nós, aqui em São Paulo, a maioria de nós sofre desse tipo de moléstia, de rinite. Asma não, asma é uma condição específica, mas a rinite a maioria tem. Então, com a devida vênia, eu acho que o interesse público deve ser considerado. Acho que isso está se arrastando. Eu não quero ser pessimista, mas as últimas informações que nós temos é que a perspectiva do novo governo é que 50% dos servidores vão se aposentar nos próximos 5 anos e não vai haver reposição de servidores. Então, a situação do nosso tribunal vai ser de penúria cada vez menor, porque realmente um grande número de pessoas vão se aposentar, nós temos um grande número de servidores fora, então, tudo a indicar que está na hora desse servidor voltar e tentar tocar a vida dele aqui na região dele, porque senão nós vamos perder definitivamente. Então, essas são as razões que eu divido do voto da excelentíssima senhora vice-presidente administrativa. Pois não. Doutor Ricardo Figueiredo? Senhor presidente, a doutora Sônia já fez uma referência a respeito disso. Ainda que a rinite pudesse ser uma doença controlável, né? A asma crônica é uma doença gravíssima.
de maneira que eu acho que aqui não é questão de sentimento, mas de colocar apenas sentimento na decisão. Mas é uma doença gravíssima e é sabido que em São Paulo a incidência dessas doenças broncorrespiratórias é muito maior em razão do altíssimo grau de poluição da cidade de São Paulo. De maneira que eu acho que foi extremamente bem lançada a decisão, sem embargo, inclusive, de a futuro se rever essa posição e prolongar ainda mais esse tratamento. Então, eu estou acompanhando a relatora. Doutor Paulo Mota. Doutor Sidney Teixeira. Senhor presidente, nessa hipótese, a exemplo do que disse a doutora Beatriz, eu também ouso divergir, embora o voto da senhora relatora seja brilhante na defesa da tese do deferimento do pedido. Eu estranhei muito que o nosso tribunal aqui, inclusive o serviço médico, deu um parecer desfavorável ao pedido do nosso servidor. É curioso mesmo. Pois não. E mais que isso, senhor presidente, eu só vou concluir o voto. Pois não. Se ele trabalha em Belo Horizonte, e lá é uma metrópole das maiores que nós temos no Brasil, talvez a terceira, será que a filha dele se curaria lá, em Belo Horizonte? São 10 anos que ele está lá, cedido por essa corte ao tribunal. 10 anos para curar asma e rinite alérgica. O nosso tribunal aqui tem jurisdição sobre cidades que certamente a poluição é menor. De modo que, para a administração, eu entendo que não é conveniente e oportuno deixá-lo continuar o seu desenvolvimento profissional lá na terceira região. De modo que eu voto pelo desprovimento do pedido. Doutor Ricardo Ludwig. Com a relatora. Doutor Armando Pires. Pois não. A proclamação. Eu não votei, senhor presidente. Doutor Orlando. Perfeito. Senhor presidente, eu respeitosamente acompanho as divergências anteriores. Eu não posso perder de vista que a questão de umas 2 ou 3 sessões pretéritas, nós indeferimos a remoção, a permanência de um colega de um funcionário do Rio de Janeiro, com um problema similar, se não me falha a memória, eu acho que não me traz, era também um problema de respiratório. Mas como diz o desembargador Sidney, é muito feliz quando observa, em 10 anos não aconteceu uma recuperação, e agora, como se aritmeticamente fosse possível, perceberam que ao final do ano este problema estaria em tese solucionado. Mas eu vou além. São Paulo não é apenas essa metrópole, essa cidade que eu particularmente gosto tanto. Nós temos na região uma porção de locais que o servidor poderia estar lotado, evidentemente levando em conta o problema maior que ele tem para resolver agora. O que não pode é a instituição ficar dependendo dessas questões, que sobre o aspecto familiar evidentemente são importantes, mas em detrimento do próprio instituto, da própria instituição. Nesse aspecto, respeitosamente, a minha divergência. Pois não, a proclamação. Por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Ficaram vencidos os excelentíssimos desembargadores Beatriz de Lima Pereira, Sidney Alves Teixeira, Orlando Apoene Bertão e Armando Augusto Pinheiro Pires. O próximo é o processo 2825 de 2019. Assunto: cessão da servidora Aline de Sá Rezende para exercer função comissionada de assistente técnico 3, código FC3, da Secretaria da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe. Requerente: Marcos Antônio Garapa de Carvalho,
Excelentíssimo senhor juiz federal, diretor do Foro da Justiça Federal em Sergipe, TRF da 5ª Região. Presidência, ainda com o desembargador Nazar, porque Pois eu não. tenho impedimento. Doutora Juscelema, ao voto. Senhor presidente, este caso é semelhante ao que nós já votamos, então apenas as pessoas no polo ativo e passivo. Há 3 votos atrás, nós tínhamos o pedido do eminente desembargador Plauto, que era do Ceará, pedindo a cessão de um servidor nosso para trabalhar na própria jurisdição nossa da Justiça do Trabalho. Aqui é um pedido de um juiz federal, que é diretor da Justiça Federal de Sergipe, e ele pede a cessão de uma nossa servidora para exercer a função de secretária da turma especial, recursal, aliás, dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe. Os mesmos argumentos que eu usei com relação àquele fato, a falta de equivalência, também estão aqui. E ainda mais agravado, que se liberarmos esse servidor, nós nem estaremos atendendo aos nossos maiores anseios, que é a prestação dentro da própria área trabalhista, porque aqui nós estamos, sem demérito nenhum, atendendo a um pedido da Justiça Federal. Então, penso que, sobre os mesmos argumentos da falta de equivalência, que está no voto nas folhas 4 e 5, eu também não acolho o pedido com relação a essa cessão da servidora, senhor presidente. Pois não, indago-se alguma divergência? Então, a proclamação. Então, por unanimidade de votos, não foi acolhido o pedido nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Esse é o processo TRT-MA 2910 de 2019. Assunto, recurso administrativo contra a decisão do excelentíssimo desembargador presidente deste egrégio tribunal, que negou provimento ao pedido de reconsideração para remissão de dívida, requerente Alfeu Moraes Esteves, servidor deste egrégio tribunal. Desembargadora Juscelema. Senhor presidente, aqui é um servidor, e isso pode ocorrer com qualquer um de nós. O setor de pagamento fez a ele, na época própria, pagamento das suas férias, do adicional de férias, no valor de R$ 2.324. E por razões que não vêm ao caso, voltou a colocar na mesma rubrica o mesmo valor, portanto fez o pagamento indevido. Ao ser identificado o equívoco, chegou-se ao servidor para que ele devolvesse aquele dinheiro que não lhe pertencia, obviamente, até porque já tinha recebido regularmente. E a alegação é de que ele recebeu de boa fé, e que de boa fé ele não precisa devolver absolutamente nada. Eu penso que aqui a questão é mais até moral do que remuneratória, porque o servidor sabe que foi um erro excusável da administração. Não tem como admitir-se que um servidor que trabalha dentro do Poder Judiciário permaneça com verba em duplicidade, sabendo que não é devida. E, ainda que se penalize o sistema informatizado do tribunal por esse erro, não é um erro de uma gravidade que não possa ter sido resolvido da forma como foi, solicitando que o servidor devolvesse a verba. E ele, sob a alegação de que é recebimento de boa-fé, ele não concorda e entrou com recurso. Eu, de qualquer forma, senhor presidente, sob a alegação de que não há como não deixar de devolver aquilo que não lhe pertence, eu estou dando pelo improvimento, senhor presidente. Alguma divergência? Só uma pergunta para a relatora. Ele não requereu a devolução em parcelas? Não. Alguma divergência ou podemos? Até poderia fazer, né? Até poderia. Sem divergência, proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso administrativo nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. O próximo é o PROAD, número 49.248, de 2018. Assunto, recurso contra a decisão da diretora da Secretaria de Serviços Integrados à Promoção de Qualidade de Vida, quanto ao indeferimento de pagamento do auxílio-saúde referente ao mês de setembro de 2018.
Requerente Priscila Cristina Pereira Cardoso Silva, servidora deste egrégio tribunal. Por se tratar de função delegada, o ato impugnado, eu passo a presidência ao desembargador Nazar. Este caso é mais simples, senhor presidente, porque nós temos aqui a questão de intempestividade. O indeferimento do pedido foi dado no dia 1º de outubro do ano passado e o recurso chegou em 28 de novembro do ano passado. Então, pela contagem dos prazos e sem maiores delongas, eu estou não conhecendo o recurso diante da sua intempestividade. Alguma divergência? A proclamação. Por unanimidade de votos, não foi conhecido o recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Agora temos o PROAD número 37.181 de 2018, embargos de declaração. Embargante Araújo Abreu Engenharia S.A., embargada a decisão do documento 36, certidão no documento 37. Desembargadora Juscelena. Senhor presidente, é um embargo de declaração num processo administrativo, permitido que a gente aceite, mas é a mesma questão que nós já apreciamos com relação a impedimento de licitar, é uma empresa. E ela vem entrar com embargo sob a alegação de que tinha contradições, omissões, eu estou minuciosamente debatendo aqui, tudo foi apreciado no veneno da corta, e não estou acolhendo os embargos, portanto, rejeitando. Conheço e rejeito, senhor presidente. Tem alguma objeção? Então, proclamação. Então, por unanimidade de votos, foram conhecidos e rejeitados os embargos de declaração nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Então, está encerrado, então, a sessão de órgão especial administrativo e abrimos a sessão do órgão especial judicial. Senhora secretária. Processo TRT São Paulo 74.304 de 2018, agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Sônia Maria Prince Franzini. Agravante, Haitong Banco de Investimentos do Brasil, S.A. Agravada, respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Desembargador Vidigal. Pois não, senhor presidente, esse primeiro caso aqui é um caso de intempestividade que estou negando provimento ao agravo regimental. Intempestividade da correição parcial. Pois não. Alguma divergência? Proclamação. Então, por unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Próximo. O próximo é o processo 75.518 de 2018, também agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Marcos Daniel do Prado Brito. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Desembargador Vidigal. Também estou negando provimento. Desembargador Nazar. Acompanhando. Alguma divergência? Nenhuma? Proclamação. Por unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Próximo. Próximo é o processo TRT São Paulo 80.459 de 2018, agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Itaoca Mármores e Granitos Limitada. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Desembargador Vidigal. Nesse caso, senhor presidente, o corrigente não instruiu a correção de acordo com o
regimento interno, deixando de juntar algumas peças. Então, estou negando o provimento. Desembargador Nazar? De acordo. Pois não. Alguma divergência? Nenhuma? Proclamação? Por unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Eu agradeço a todos e declaro encerrada a sessão do órgão especial e os trabalhos do dia de hoje. Muito obrigada.